resposta. Eu fiz a minha pergunta e fiz a minha resposta. O Luan Santana, a mesma coisa. Eu não conhecia tanto o Luan Santana. Né? Na capa de música sertaneja da Veja, foi criado uma blindagem tão grande que eu desisti de colocar o Luan Santana naquela matéria. E aí a gente teve um encontro e ele perguntou, por que eu não saí naquela matéria? E eu falei, porque isso. Aí ficou meio assim, sabe? Tá bom. Aí quando ele foi dar entrevista pra mim, na época o programa chamava-se Caldo de Cultura, eu mostrei o e-mail, falei, tá aqui o e-mail, meu caro. Né? Você não foi boicotado? Não, você não foi boicotado. Né? Quer dizer, se você foi boicotado, não foi por revista, nós. E aí, antes da entrevista começar, isso foi legal. Porque todo mundo fala, é combinado. Não foi combinado. Mas antes da entrevista começar, eu falei pra ele, assim, cara, eu vou te fazer uma pergunta estranha. Não foge. Não vai estranhar, não vai encerrar a entrevista e tal, porque você vai entender o que eu vou fazer. Aí ele, que pergunta é? Eu falei, cara, se eu falar que pergunta é, não dá. Aí, primeira pergunta, Luan Santana, você é gay? Aí ele, não, porque... Aí ele brincou, falou, não, você é? Aí eu falei, cara, eu não sou, mas toda vez que eu vejo o Clint Eastwood, eu dou uma tremidinha e tal. Aí eu falei, você teve um caso com Sorocaba? Ele, não, que isso, tal, Sorocaba é meu amigo, então não sei o que. Aí eu falo, ótimo, a gente já fez essas perguntas, vamos falar de música agora. E é uma das entrevistas mais legais que o Luan Santana deu. Eu lembro quando saiu, e eu lembro de algumas críticas a essa pergunta. Tipo, por que tem que fazer uma pergunta dessa? Aí a galera começa, né? O nível do jornalismo aí vem o discursão, né? Por que você acha que essa pergunta era cabível naquele momento? Porque era uma pergunta que todo mundo queria fazer. Era uma pergunta que todo mundo queria fazer, era uma pergunta que todo mundo queria fazer e não tinha coragem. Tanto que no final da entrevista o Luan Santana falou, pô, é engraçado, você começou com uma pergunta que todo mundo faz pro final. Resolveu a questão aí. Todo mundo queria fazer essa pergunta. Eu acho que o nosso dever como jornalista é perguntar aquilo que se deve perguntar. Você tem que ter um jeito para perguntar. Você tem que ter uma oportunidade para perguntar. Essa coisa do Luan foi uma coisa arriscada. Porque eu poderia ter melar a entrevista. Eu podia ter melado a entrevista no começo. Eu me inspirei muito, por incrível que pareça, tem um filme chamado O Informante, do Michael Mann. E começa com um grande entrevistador chamado Mike Wallace, que é de um filme de um programa chamado 60 Minutes. Aí ele vai entrevistar um sheik no Oriente Médio e fala assim, o senhor é terrorista? A primeira pergunta, cara. Primeira. Aula de jornalismo. Aula de jornalismo, de chapa. E vai. Agora, muitas vezes, para você chegar no que você quer, você tem que fazer um rodeio, você tem que fazer um chave. Eu acho que no caso do Luan Santana, era necessário que a gente fizesse aquela pergunta na hora. Assim, era necessário que a gente chegasse nisso. Porque todo mundo que cara, era você sabe isso melhor do que eu. Todo mundo fala, pô, esse menino é gay. Pô, esse menino é gay. Então tá, você é gay. Não sou. Você não é. Então, resolve, ótimo. Pergunta pra ele já de uma vez. Vamos partir de uma vez. O Mick Jagger, por exemplo. O Mick Jagger, eu tava em Los Angeles, eu fui fazer uma matéria sobre a inauguração da Walt Disney Concert Hall. Aí surge a oportunidade de ir pra Nova York. Cara, você não quer fazer os Stones? Pô, né? Falo com o Carlos Grebe, que era meu chefe na época, e o Grebe falou, cara, eu vou pagar essa passagem pra Nova York, você vai atravessar a costa americana. Mas se você não perguntar sobre o filho, nem vem. O filho com a Luciana Gimenez. Com a Luciana Gimenez. Compra um pandeiro, vai tocar pagode em Times Square, porque aqui não vai ter mais lugar para você. E aí o que acontece? O Mick Jagger, ele é um gênio nesse ponto. Ele é até melhor que o Paul McCartney, porque ele nunca responde o que ele não quer. Então você pode falar assim, Mick, você participou de um ato terrorista em 1975 e tal. É mesmo, não lembro. Mas eu lembro que fulano, ele começa a entregar todo mundo que estava ali, menos ele. E aí, como você falou, ele tinha um filho com a Luciana Gimenez. Na época, a Luciana estava processando ele, acho que ela estava requerendo um aumento no que ela recebia de pensão. Então era uma coisa muito delicada, né? E aí o que eu fiz? Eu cheguei e falei assim, pô, Mr. Jagger, o senhor tem um filho brasileiro, né? Aí ele olhou, tenho.
Eu falei, olha, eu não quero saber nada de espetacular. O meu filho, ele tem quase a mesma idade que o seu. Porque o meu filho, Noel, é 6 anos... O Lucas nasceu, acho que em fevereiro ou março, e o Noel nasceu em setembro. Noel é por conta de algum artista? Não, é por conta que é um nome, pra mim, extremamente musical e fica bom em qualquer língua. Ah, tá. Uma vez eu entrevistei o Noel Gallagher. Isso, é verdade. Aí eu falei pra ele assim, pô, meu filho se chama Noel. O cara, Pô, que orgulho. Eu falei, não é por causa de você, não. Imaginei que falava, vai que ele é fã. Não, eu e minha esposa, a gente ouvia muito Oasis. Mas aí eu cheguei pra ele e falei assim, por exemplo, quando eu sento, eu faço isso aqui. Eu sento no chão e tal, faço isso. E antes de vir pra cá, pro Brasil, eu vi ele tava fazendo a mesma coisa, né? O Lucas imita o senhor? Nossa, que volta que você deu pra dar uma... Mas você tem que contextualizar. Sim, usou o seu filho pra dar... E era verdade ou foi só... É verdade, sim, é verdade. E aí ele falou, pô, você sabe que um dia desse ele tava em casa, eu toquei Satisfaction, ele dançou, me lembrou muito como eu dançava nos anos 60 e tal, não sei o quê. E eu acho que foi muito bom, porque foi uma pergunta de pai pra pai, né? Ele falou, puta, esse cara não tá afim de escândalo. Aí, tempos depois, eu até falei com a Luciana Gimenez, pra uma outra matéria, ela falou, poxa, ele nunca falou do filho. A única vez que ele falou do filho foi pra você. Então isso é muito legal. É abordagem, né? É abordagem, o jeito que você pergunta. Eu sempre brinco isso nas aulas de jornalismo cultural que eu dei. Às vezes você fazer uma entrevista é como se você tivesse aqueles filmes dos mongóis, né? Do Império Romano, que você vai batendo numa parte do castelo até achar uma fissura. Às vezes você acha, às vezes você não acha. Então é importante, você vai... Pergunta daqui, não deu. Pergunta dali, não deu. Às vezes você fala, putz, não vai rolar. Mas às vezes rola.